Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma resolução de Química. Eu sou o professor Gustavo Badini, essa aqui é a prova da SPSEC 2019, modelo A. A gente vai agora para a questão de número 41, pega teu PDF aí e vem comigo. Nesse ano de 2019 foi realizada pelos alunos da SPSEC uma prática no laboratório de Química envolvendo eletrólise com eletrodos ativos, conforme a descrição experimental. Num becker de capacidade 100 ml, que é a cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de cobre 2, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre e um prego de ferro. Ligue-os com auxílio de fios a uma fonte externa de eletricidade com uma corrente contínua de intensidade de 3 amperes. Esta fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo da fonte e a barra de cobre ao polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 16 minutos e 5 segundos e observe. Beleza? Considere o arranjo eletrolítico a 25 graus Celsius em 1 atm e o sal completamente associado conforme visto na figura a seguir. E lembrando, um Faraday igual a 96.500 Coulomb, que equivale à carga de 1 mol de elétrons, beleza? Vamos lá, gente. Então, analisando aqui, mais uma vez ele te deu um monte de afirmativa que a gente vai ter que analisar uma a uma, mas em geral a gente vai fazer o seguinte: vamos olhar aqui a nossa cuba eletrolítica que eu desenhei aqui no cantinho, para a gente ver o que vai acontecer. Lembrando, os polos aqui são definidos pela própria bateria. O prego está ligado no polo negativo. Polo negativo atrai o quê? Atrai positivo. Se ele é negativo, ele vai atrair positivo. Quem é positivo aqui? É o cobre 2+. Positivo é cátion ou ânion? Positivo, cátion. Se o positivo aqui, que é o cátion, está sendo atraído para esse eletrodo é o que a gente chama de catodo. No caso da eletrólise, o eletrodo negativo é o catodo, que atrai cátions. Beleza? Então aqui, ó, o cátion que vai ser atraído é o cobre, tranquilo? Para cima do prego. E aí, por outro lado, se você está tirando elétrons aqui, você tem que repor esses elétrons. Nesse caso aí, os elétrons não vão ser repostos por ninguém na solução. Por quê? Porque estão sendo usados eletrodos ativos, tá certo? E o eletrodo ativo aqui no caso é uma barra de cobre. Então, ao invés de alguém na solução ceder os elétrons de volta, quem vai ceder os elétrons aqui para a solução é a barra de cobre. Então, ao mesmo tempo que você tem o cobre reduzindo em cima do prego, está pegando elétrons e está virando cobre zero, você tem a barra de cobre metálica, que é cobre zero, oxidando e virando cobre 2+ de novo na solução. Beleza? Esse é o processo que está acontecendo nessa eletrólise. O catodo é o prego, o anodo é a barra de cobre. Agora a gente vai analisar cada afirmação aí para ver qual que é verdadeira e qual que não é. Afirmação 1. Na superfície do prego ocorre a deposição de cobre metálico. Olha aqui, ó. A gente acabou de falar. O prego está no polo negativo. Sendo assim, o polo negativo é o catodo. Por quê? Porque atrai cátions. Ele está atraindo cátion. O que acontece na eletrólise? Acontece sempre uma descarga, né? Quem é positivo vai ser reduzido para ir para zero, e quem é negativo é reduzido para ir para zero. Nesse caso, como eu estou trabalhando com eletrodos ativos, aqui a redução acontece no cobre 2+ que está em solução, e a oxidação acontece no cobre metálico, que vai aumentar o NOx, beleza? Então aqui, esse cobre 2+ vai vir para cá, vai descarregar no eletrodo e vai formar cobre zero. Só que para o cobre 2+, vamos lá, Cu2+, virar cobre zero, quantos elétrons ele precisa? O cobre zero tem NOx zero, óbvio, né? E o cobre 2+ tem NOx 2. Quantos elétrons ele precisa receber aqui? 2, né? Recebendo 2 elétrons, ele vai aqui para cobre metálico, que o NOx é zero. Então, o que está acontecendo no catodo, aqui no prego, que é o catodo? Está acontecendo exatamente isso, a deposição de cobre metálico, ou seja, cobre de NOx zero, na superfície do prego. Então, essa primeira afirmação aí, a afirmação 1, você pode julgá-la como verdadeira, beleza? Show de bola! Agora vamos para a afirmação 2. O que ele fala na afirmação 2? Durante o processo, a barra de cobre se oxida. Lembra que a gente falou? Aqui, para repor os elétrons aqui na solução, quando o cobre reduz aqui para a barra pro prego,
a barra de cobre tem que oxidar para repor os elétrons na solução. Então, o cobre 0 vira cobre 2+, e libera 2 elétrons, tá certo? Então, a 2 aí também você pode colocar que é verdadeira. Show? A 3 vai precisar que a gente faça uma continha. Ele te deu aí, ó, nos dados que a gente colocou aqui no cantinho, a intensidade da corrente de 3 amperes e te deu o tempo, que é 16 minutos e 5 segundos. Se você passar isso tudo para segundo, vai te dar 965 segundos. Lembrando que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. É quase igual a velocidade que você calcula lá na física, né? Metro por segundo, só que aqui é coulomb por segundo, a intensidade da corrente elétrica, certo? O que você vai usar aqui nessa afirmativa 3? Você vai calcular a carga total que foi despejada nessa eletrólise. Como você vai calcular isso? Tua carga total é igual à intensidade da corrente em amperes vezes o tempo em segundos, né? Porque, como a intensidade é em coulomb por segundo, você vai achar aqui a tua quantidade de energia em coulomb usando o tempo em segundo. Aqui nesse caso é só você substituir ali. A intensidade é 3 vezes, né? Vezes o tempo em segundo, que é 965. Qual o valor que você vai achar aqui? Você vai achar 2.895 coulomb. Acabou por aqui? Não. Porque o que ele fala na afirmação 3? A massa de cobre metálico que se depositou na superfície do prego foi 2,45 gramas. Vamos ver isso aí. Como é que a gente vai saber qual a massa que se depositou no prego, gente? A gente sabe que, primeiro, a massa molar do cobre é de 63,5 gramas por mol. Tá? Significa que cada mol de cobre tem 63,5 gramas de cobre. E aqui a gente está vendo que para a gente formar 1 mol de cobre metálico, a gente utiliza 2 mols de elétron. Beleza? Aí o que isso quer dizer? Não está escrito no teu exercício aí, ó, que 1 Faraday equivale a 96.500 coulomb por mol de elétron? É isso que está escrito aí, né? Significa que cada mol de elétrons tem uma carga de 96.500 coulomb. Se aqui eu estou usando 2 mols de elétron, eu tenho 2 vezes 96.500 coulomb. E usando 2 vezes essa quantidade de energia, eu produzo 1 mol de cobre, que vai ter essa massa aqui. É todo esse raciocínio que você tem que fazer por trás, beleza? Então aí no caso, ele nem mandou usar 63,5, né? Ele mandou arredondar para 64. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aí 2 vezes 96.500, que vai dar 193.000 coulomb. Com essa quantidade de energia, você consegue formar 1 mol de cobre, que aí é 64 gramas de cobre. Beleza? Que ele arredondou. Se você utilizar a quantidade que você achou aqui, de 2.895 coulomb, 2.895 coulomb, você vai achar quanto? Você vai achar X. Esse X aqui vai ser a tua massa de cobre que foi formada em cima do prego, que vai te dar aí um valor de 0,96 gramas, tá certo? E ele falou aí que foi formado 2,45 gramas. Então você já sabe que a afirmativa 3 é falsa, beleza? Partiu para a afirmativa 4. Vamos lá, o que ele fala na 4? A semi-reação de redução que ocorre no cátodo é CO2+, mais 2 elétrons, dando o CO0. Aqui, ó, a gente já fez na primeira, CO2+, mais 2 elétrons, formando CO0. E é exatamente isso que ele fala na afirmação 4. Então você já pode colocar aí que é verdadeira. E por último, a afirmação 5, a reação global é ferro 2+, mais cobre 0, dando ferro 0, mais cobre 2+. Gente, lembra que a gente falou aqui? O ferro que está no prego já é ferro 0. Em algum momento você vai ter isso daqui acontecendo, ó, o ferro 2+, passando para ferro 0, nem tem ferro 2+ ali, se você olhar aqui para o eletrólise. Então é óbvio que essa reação nunca vai acontecer, você nunca vai ter redução do ferro ali. Você tem redução do cobre e ao mesmo tempo você tem oxidação do cobre, tá? Então aqui a número 5 é falciane, beleza? Então vamos lá.
Quais são as afirmações verdadeiras aqui? São A1, A2 e A4, que aí no teu gabarito vai te dar a alternativa A como resposta. Corretas A1, A2 e A4, beleza? Espero que vocês tenham entendido, questão longa, trabalhosa, mas fazendo com calma vocês vão pegar direitinho. Valeu, galera, um abraço, até a próxima questão.